É óbvio que hoje a gente consegue ver dentro de sala de aula mais alunos negros, né? Mas ainda assim, quando você pensa no conjunto da obra, você está vendo mais alunos negros e muitas vezes você é o único, ou você, somente você e um outro professor, né? Que também são. E eu migrei para gastronomia, e aí eu posso dizer que no início não foi uma opção, tá? Foi uma falta de opção. Eu venho de uma família simples, de 5 irmãos, eu sou o irmão mais novo, mas assim, os primeiros pães, eles foram feitos nessa região da África, os pães planos, né? Quem descobriu efetivamente a fermentação foram os egípcios. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ele é profissional com quase 20 anos de experiência no ramo de gerenciamento, consultoria e treinamento profissional no setor de panificação. Ele é professor da pós-graduação de Gestão de Qualidade em Gastronomia da Faculdade Estácio de Sá, em Belo Horizonte. Ele também é professor do curso superior de Tecnologia em Gastronomia das Faculdades Promove e também é pós-graduado em Gestão de Negócios pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. No Minas Negras Gerais de hoje, eu recebo o chefe José Boulanger. Ocolofé, chefe. Ocolofé Oluru, meu amigo. Prazer em recebê-lo. Não, o prazer é todo meu em ter sido convidado. Prazer. O senhor sabe que eu cheguei a fazer curso de cozinha também. Eu sabia, na verdade. Pelo Senac. Bacana. Senac tem uma tradução muito bacana em cozinha. Sim. Cheguei até a trabalhar em navio uma época, mas depois só em pequenos eventos, assim, mas não fui à frente, não. Mas eu gostaria de voltar um dia. Quem sabe pegar umas aulas com o senhor. Seria ótimo. Professor, cozinhar é uma arte, o senhor concorda? Concordo. A gente poderia dizer que o senhor vive dessa arte hoje em dia? Sim. Literalmente, eu vivo dessa arte. O que eu construí assim, financeiramente, materialmente, o que eu adquiri veio todo trabalhando dentro de cozinhas, mais especificamente na panificação. E aí eu acrescento que, além de uma arte, é um ato de amor, né? Quando você cozinha para alguém, quando você prepara uma refeição para uma pessoa, é como se você dissesse: eu te amo, eu te recebo bem, eu te quero bem, só que na forma ali de um produto, né? Talvez da mesma forma que as nossas mães, por exemplo, eu gosto muito de abóbora moranga, e é um prato que minha mãe faz até hoje. Então, geralmente, quando eu vou visitá-la, eu chego lá meio que destampando as panelas e sempre vai ter uma abóbora moranga, assim, dizendo para mim: eu te amo, meu filho, eu sabia que você ia vir, então tem abóbora moranga. Maravilha, maravilha. E na sua família sempre teve um pouco disso? Conta um pouco da sua trajetória para a gente. O que acontece, Rogério? A minha família, minha mãe sempre cozinhou para a gente, né? Meu pai sempre trabalhou fora e a minha mãe, a gente teve o privilégio de sermos criados e cuidados pela minha mãe. Mas não existia tanto essa tradição gastronômica profissional. Existia, meus pais são do Vale do Jequitinhonha. Eles vieram para cá em 78 e eu nasci aqui em 82. Então, por exemplo, dessa região, todas as vezes que um familiar ia para lá, eles traziam um biscoitinho de goma, que era um biscoitinho de polvilho feito num forno de tambor, que era assim: quem viajou para Padre Paraíso, que é a cidade que é originária dos meus pais, a gente sabia que iria trazer esse biscoitinho para a gente. Então foi algo que a gente cresceu, às vezes 1 ou 2 vezes por ano a gente sempre comia, porque alguém estava indo no interior trazer para cá e buscar. E não era a mesma coisa de comprar aqui.
né? Às vezes, a relação do produto, do local que ele é feito, do local cultural, tem uma especificidade muito grande, né? Às vezes você reproduz em outro local e ele não sai da mesma forma, mesmo você seguindo todos aqueles processos. Então, eu cresci dessa forma, os meus irmãos também, e eu migrei para a gastronomia, e aí eu posso dizer que no início não foi uma opção, tá? Foi uma falta de opção. Eu venho de uma família simples, de 5 irmãos, eu sou o irmão mais novo de todos, e em algum momento, entre os meus 20 e 21 anos, eu tive uma oportunidade profissional de trabalhar em um supermercado como ajudante de padeiro. Talvez não era o que eu gostaria de escolher, só que no momento era o que eu poderia, era o que eu precisava, era o que era necessário, até para a minha sobrevivência ali como profissional, para entrar no mercado de trabalho. E a cozinha, de uma forma geral, ela é um setor que ela abre as portas, mesmo quando você não tem experiência, ela costuma abrir as portas. E foi assim que eu comecei há cerca de 20 anos atrás. Meio que falei, não, fazer pão, eu não sei muito como é que é isso. Será que é interessante? Será que... Mas era o que tinha, e aí eu comecei, assim, me apaixonei, literalmente. É muito mais do que fabricar um produto, tem toda uma alquimia envolvida por trás ali, de você transformar farinha, né, açúcar, sal em um produto pronto que tem características diferentes do insumo original. Então, assim, a minha trajetória, ela começou dessa forma, né? Depois, posso, continu posso continuar contando? Depois ela foi, realmente, eu me apaixonei, percebi que era um setor que era carente e comecei gradativamente a me especializar. Posso te falar que inicialmente eu tinha uma dificuldade de imaginar, me imaginar fazendo o curso superior, né? E acaba que tem gente que não consegue visualizar isso, mas quando você vem de uma família simples, que ninguém tem essa formação, é muito difícil você imaginar que eu vou fazer o curso superior. Nossa, mas ninguém tem, é tão difícil, isso não deve ser para mim, né? Aí eu fui fazer um curso técnico no Senai, que é a base da indústria da panificação, quando você pensa em cursos de qualificação. E aí somente depois, talvez até isso depois do casamento, eu conheci nessa trajetória, né, o pão me trouxe muitas coisas. Nessa trajetória, eu conheci a minha esposa, a Sara. A Sara, ela morava justamente na rua desse trabalho meu como ajudante de padeiro, né? E aí ela era cliente, os pais dela eram clientes, e eu sempre brincava muito que quem trabalha na gastronomia, nós somos, assim, é um trabalho que ele é gratificante, ele é delicioso, mas muitas vezes você trabalha nos momentos festivos. Então, às vezes, no dia dos pais você está trabalhando, no dia das mães você está trabalhando, no dia 24, no dia 25 de dezembro, no dia 1º, é uma área que ela te sufoca um pouco. E aí eu brincava que as opções nossas eram, ou você se casava com uma funcionária ou com uma cliente. Porque o setor, ele acabava tomando tanto do seu tempo que era difícil você frequentar outros lugares, entendeu? E aí, no meu caso, foi uma cliente. E de tanto você falar, né, acabou acontecendo. Acabou acontecendo. Ela era cliente de onde eu trabalhava, os pais dela frequentavam, eu conheci primeiro a mãe dela, depois eu acabei conhecendo eles, uma família maravilhosa que me abraçou, e foi quando eu comecei a enxergar algumas outras coisas, porque a família da minha esposa também era uma família negra, mas que tinham tido, até pelos pais dela, ela estava tendo uma oportunidade melhor. Então, quando eu conheci a Sara, ela já fazia faculdade de administração. E aí, quando eu comecei a conviver com ela, comecei a conviver com os pais, eu comecei a enxergar que eu poderia também dentro, pois isso é possível. Eu acho que não é algo tão distante quanto eu me imaginava. E aí, depois que a gente casou, eu fui fazer
a faculdade de gastronomia, isso com 26 anos, né? Hoje eu vou fazer 40 agora, isso com 26 anos. Eu faria especificamente uma faculdade voltada para panificação, mas em Minas Gerais a gente não tem esse curso ofertado, então eu acabei fazendo gastronomia em 2009. Uhum. Eu já trabalhava numa empresa que eu ministrava alguns cursos, alguns treinamentos. Então, essa veia do ensino, ela meio que veio despontando em alguns outros trabalhos que eu já vinha fazendo e tal. E aí, eu lembro que eu chegava na sala de aula, às vezes eu sentava na mesa do professor, óbvio, né, antes dele chegar, sentava na mesa do professor, ele ficava olhando para a turma vazia e falava, eu estou me preparando porque um dia eu vou estar do lado de cá. E aí, mais ou menos, eu fiz a graduação, depois, assim que eu terminei, eu fiz uma pós em segurança nutricional, com mais ou menos 5 anos dessa trajetória de começar o ensino superior e fazer a pós, eu tive uma oportunidade na faculdade Promove como professor. E aí passei pela banca de avaliação, e isso já faz 10 anos. Já é uma longa estrada, né, professor? É uma longa estrada. É uma longa estrada, né? Eu tive a oportunidade de ter essa formação empírica, né? De trabalhar dentro do setor, trabalhar com pessoas que às vezes não tinham a formação superior, mas tinham um conhecimento sensacional do que era produzir, de como que era corrigir erros. E aí eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas que não estão nos livros, né? Essas coisas, muitas coisas que eu aprendi, eu não li, eu aprendi com pessoas que passaram pela minha trajetória profissional, e depois, quando eu fui para o acadêmico, aí veio essa bagagem técnica, essa bagagem, né, teórica, e eu fui me qualificando aos poucos para me tornar o profissional que eu sou hoje, com quase 20 anos de profissão. Maravilha, professor. Como o senhor acabou de falar, a sua especialidade é fazer pães. A minha especialidade é fazer pães. Aham. Haveria alguma receita africana ou afro-brasileira em suas receitas? Alguma ideia? Buscando um pouco da sua ancestralidade? Você tem preocupação com isso? Como é que é? Sim, eu tenho uma preocupação com isso. Na verdade, eu não me recordo de uma receita que tenha essa parceria, vamos dizer assim, específica, até porque a gente conta muita história sobre o pão, mas nada que seja científico, que mostre algumas origens, entendeu? Mas, assim, os primeiros pães, eles foram feitos nessa região da África, os pães planos, né? Quem descobriu efetivamente a fermentação foram os egípcios. Então, a gente sabe que vamos dizer assim, onde existiu humanidade, existia o pão. Não o pão dessa forma que a gente consome hoje, mas de outras formas que foram se adaptando, até por uma questão cultural. Há milênios atrás existiam muito mais esse pão plano, né? Esse pão sem volume, baixinho, como se fosse um pão sírio, um pão pita, mas dessa região que inicialmente era o crescente fértil ali, vamos dizer assim. Né? E os egípcios, como os precursores da fermentação, eles deram um salto que a gente acha talvez o mais importante, não só da história do pão, mas talvez da alimentação, porque o fermentado, beleza, eu trabalho com pão, então quando eu falo de fermentação, eu estou sempre pensando na panificação, né? Mas nós temos queijo, aí você tem chucrute, você tem kefir, você tem kombucha. Então, quer dizer, a fermentação, ela vai muito além da panificação, sim, ela consegue alcançar outras dimensões da gastronomia. E esse ponto que você tocou é algo que eu penso muito hoje, né? Uma coisa que eu tenho uma empresa que faz um teste de DNA.
para você descobrir essa origem sua, né, de qual região específica da África. Infelizmente, a escravidão ela foi muito cruel com a gente, né? Ela colocou um ponto final na história dos nossos antepassados quando eles chegaram. Então, eu vejo muitas pessoas que são brancas se orgulhando dessa... eu sou de origem X, Y, Z, o meu avô é da região tal disso, e eu não consigo falar isso. Porque é como se a minha história tivesse começado aqui no Brasil, e eu sei que ela, nem de longe, ela começou aqui. Então, eu tenho esse projeto de fazer esse exame de DNA para ver de qual região específica, por isso que eu comecei aquela questão do Iorubá, de qual região específica, e na primeira oportunidade, eu quero resgatar mesmo, de ir lá nesse país e falar, possivelmente meus ancestrais surgiram aqui, o que é tradicional? O que eu posso levar e passar para os meus filhos e falar, olha, papai está aqui hoje, mas a nossa construção, ela veio de tal região, ela tem esse tipo de alimentação, para que eles também tenham orgulho de poderem dizer de onde que eles vieram, porque isso hoje, a gente sabe que a gente veio da África, meu povo veio da África, mas a África é um continente. Da África onde? Né? Qual que é as peculiaridades, quais que são as especificidades ali daquele local que provavelmente a minha família se originou. Então, isso é uma coisa que hoje eu tenho como um projeto de vida. Perfeito, perfeito. Eu desejo sucesso aí na sua busca, professor. E tomara que nessa busca aí o senhor encontre e possa criar N receitas para a gente. Sim, sim. Tem um voluntário aqui para provar os pães aí. Vai ser um prazer, Rogério. Maravilha. Falando nisso, parece que você está abrindo um novo projeto, não é isso? Sim. Como é que é? Eu tenho 2 projetos hoje. Um com a minha esposa, na verdade, só para contextualizar, eu sou pai de 3 filhos, um rapaz maior, o Pedro, que fez 20 anos agora, e é mais ou menos quase 3 anos atrás, eu fui abençoado com um casalzinho de gêmeos, a Maria Júlia e o Samuel. Então, se você escutar um fundo musical de choro aí, é porque eles estão aqui próximos. Faz parte. E aí, nessa trajetória, quando a minha esposa engravidou e a gente identificou que seriam gêmeos, né? A gente falou, nós temos que bolar alguma coisa porque tudo dobra, né? E aí surgiu a Trigo e Arte, que é uma empresa que eu abri com a minha esposa, né? Eu tenho uma estrutura aqui na minha casa, no apartamento onde eu moro, na área privativa. Eu montei uma estrutura que eu produzo pães semanalmente por encomenda. A minha esposa fica responsável por toda essa parte de divulgação, de entrega, e depois ela me passa, olha, eu preciso de X lá de produtos, e eu produzo e entrego. Inclusive, hoje ela está fazendo isso, porque amanhã é o dia da fornada, que é como a gente se refere à forma de comercialização. E mais na parte administrativa e você mais na parte operacional. Coisa. Sim, ela fica com essa... Porque, na verdade, a minha esposa, ela formou em contábeis e já trabalhou muito tempo com logística, e quando as crianças nasceram, ela acabou optando por ficar mais em casa. E aí, de alguma forma, a gente tinha que bolar algo que mantivesse a nossa renda, mas que, ao mesmo tempo, também desse um outro trabalho, sem ser só esse trabalho de cuidar das crianças. Então, a gente abriu essa empresa chamada Trigo e Arte. E um outro projeto que começou, a gente já startou esse projeto, mas a comercialização dele ainda não aconteceu, que foi justamente com a minha esposa e com mais um casal de amigos e uma outra amiga, que chama Didum. E aí já é uma ideia desse resgate que a gente estava conversando inicialmente. A gente começou a pesquisar sobre os nomes e, para a gente, era muito importante que fosse um nome que remetesse um pouco à origem de todos nós, tanto eu, minha esposa, quanto esses amigos. E aí, Didum, em Iorubá, justamente significa delicioso. Então, esse é o nome do nosso projeto, Biscoitos Didum. Já temos o Instagram pronto, está funcionando, mas provavelmente vamos startar a venda nas próximas 2 semanas aí. Opa! Precisando de provadores, estamos aí, viu? Ô, professor,
O senhor sabe que a gente vive num país onde, infelizmente, né, o racismo estrutural ainda está em expansão e atinge várias áreas da sociedade. Eu queria saber do senhor se a área gastronômica também é atingida por isso. Qual a sua impressão sobre esse assunto? Primeira coisa é que, quando você fala expansão, é algo que entristece muito, né? Porque a gente deveria estar vivendo uma situação, talvez do racismo nem mais existir, ou se ele existisse, que fosse de uma forma que estivesse regredindo, né? E é muito triste porque todos os dias, eu não sei se é o nosso acesso maior à informação, mas todos os dias nas redes sociais, nos jornais, quando você abre para se inteirar do que está acontecendo, aparece mais um caso de racismo. Né? E esses são os que são notificados, né? É o que a mídia consegue cobrir, sem contar aqueles que eu imagino que não tenham a mesma proporção. O que acontece, Rogério? O racismo estrutural, ele tem em todos os lugares. E na gastronomia, eu não acho que é diferente, tá? O que acontece e o que eu percebo é que quando você começa a alcançar algumas posições sociais, alguns lugares, você começa a não ver o seu par, né? Então, por exemplo, eu trabalho em instituições que se juntar vai dar, não sei, 500 professores. E aí você vai ver que a margem de pretos e pardos, se chegar a 10, é muito. E eu sempre brinco que é óbvio que as crianças, de maneira geral, sejam elas pretas ou brancas, elas querem ocupar todas as posições sociais, né, todos os cargos. E aí, se tem um cargo que em algum momento não existe um equilíbrio racial, é porque faltou oportunidade. Porque tem crianças que querem ser professores, tem crianças que querem ser chefes de cozinha, né? Tem crianças que querem ser médicas. Eu tenho 39 anos e recentemente eu fui atendido por um médico negro. Eu precisava de uma consulta, né? E eu fiz questão de ser com esse profissional. Mas eu tenho 39 anos. Quantos médicos eu fui durante toda essa minha vida e em nenhum momento eu consegui ver sentado do outro lado da mesa um médico que tivesse a cor da pele igual a mim, né? Então a gastronomia, infelizmente, ela não é diferente. Ela tem a mesma dificuldade do racismo estrutural do que outras profissões. Então as minhas turmas, é óbvio que hoje a gente consegue ver dentro de sala de aula mais alunos negros, né? Mas ainda assim, quando você pensa no conjunto da obra, você está vendo mais alunos negros e muitas vezes você é o único, ou somente você e um outro professor, né, que também são. Eu vi uma entrevista há um tempo atrás do Joaquim Barbosa, e aí perguntaram para ele o que ele podia falar sobre o racismo estrutural, sobre ele ser o primeiro negro a ser presidente do Supremo Tribunal. E aí ele falou uma coisa que para mim é muito simples, tá? Ele falou assim, ó, enquanto a gente puder contar, enquanto você lembrar que eu sou o primeiro negro presidente do Supremo Tribunal, enquanto você puder lembrar do único professor negro que você teve, do único médico que te atendeu, é porque o racismo existe muito. Quando você não puder contar isso mais, aí pode ser que ele esteja acabando, né? Não sei se isso vai acontecer um dia. Mas não é diferente, não, Rogério. Infelizmente, não é, não. Em suma, então, nós teríamos que continuar persistindo, né, numa forma de resistência em todas as áreas, né, nos representando, né, apoiando e valorizando representantes em várias áreas, como o senhor, por exemplo, na área gastronômica. Né? Eu me sinto muito honrado e feliz de estar falando com o senhor. Prazer é meu. O senhor possui algum projeto de inclusão social através da gastronomia ou tem intenção de criar algum em um tempo? Eu não possuo atualmente, mas eu estou em contato com dois projetos, um recentemente
eu conheci através da divulgação de um aluno que é em uma comunidade aqui próximo de onde que eu moro. E o outro projeto é justamente na comunidade que eu nasci. Eles estão em construção de uma área assim para convivência dos moradores, para cursos e tal. E eu estive em contato com o presidente da associação para que justamente quando isso estivesse pronto eu tivesse essa oportunidade de participar, de colaborar, de contribuir. Eu entendo, Rogério, que essa questão da representatividade, ela é muito importante, né? Assim, as crianças pretas, elas precisam nos ver nessas posições de destaques, para que elas possam entender que essa posição também é para elas. Então, assim, eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho no sistema prisional de Nova Lima. Tem a APAC, que é um projeto de ressocialização, e eles têm uma padaria dentro dessa APAC que alguns reclusos produzem os pães de consumo e até os pães de alguns setores específicos lá de Nova Lima. Então, eu tive a oportunidade de ir lá, dar um curso para eles, dar um treinamento, essas coisas assim. E eu estou aberto, tá? Inclusive, quem estiver assistindo ou quem for assistir essa nossa entrevista, que tiver um projeto e quiser que eu participe dentro do que eu posso oferecer de conhecimento, de aulas, assim, seria um prazer. Porque se nós não estivermos nesses locais, é muito difícil que essas crianças consigam ter. Porque eu fui assim, por exemplo, por que eu muitas vezes entendia que eu não teria um curso superior? Porque eu não tinha ninguém à minha volta que tivesse. Né? Por que eu achava que talvez eu nunca teria um carro? Porque meu pai não dirigia. Eu não tinha irmão que dirigia, eu não tinha ninguém próximo, familiar próximo, que tivesse uma condição social melhor. E a gente precisa ver nos seus semelhantes, nos seus pares, para que você consiga entender que aquilo ali também é para você, né? Uma realidade totalmente diferente dos meus filhos. Esse meu filho mais velho, ele termina a faculdade dele esse semestre. Então, quer dizer, ele já vem de uma situação totalmente diferente. Recentemente eu conversava com ele, eu falei, olha, não está fácil para você, e não vai ser, mas você já pegou uma situação que eu consegui estruturar de maneira diferente para que você tivesse mais oportunidade. Só que ainda assim, o Rogério, eu não consigo ser egoísta, né? Eu lembro que na biografia do Luther King, ele fala que enquanto um irmão seu, ele padecer ou ele sofrer de algo que ele não tem acesso, você tem que estar incomodado, mesmo que você tenha acesso àquilo ali, né? Então, vou dar um exemplo. Recentemente, a Maria Júlia, que é minha filha, ela deu uma febre. Eu estava na casa dos meus pais, ela deu uma febre, e aí ela deu uma prostradinha, e ela é muito agitada, né? Isso aí quietou demais. Aí, saí da casa da minha mãe, peguei o carro, levei ela no hospital, ela foi atendida, estava tudo bem, a gente voltou para casa. Isso era um domingo. E aí, na volta para casa, eu falei com a minha esposa, eu falei assim, Sara, isso não pode ser exceção. Todo mundo tem que ter condição, quando o filho não estiver bem, se for de carro ou de qualquer outro meio de transporte, mas ele tem que ter esse acesso para levar o seu ente querido até um hospital, ele ser bem atendido e você conseguir retornar para casa. Você não pode simplesmente, eu não vou levar porque eu não vou ser atendida porque eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta. Então, assim, mesmo eu entendendo que algumas coisas estão bem melhores para mim hoje, o fato de eu saber que muitos daqueles que cresceram comigo, né, e que ainda estão vivos, porque infelizmente alguns não estão mais, ainda não têm toda essa oportunidade, e que outras gerações estão vindo e vivendo a mesma dificuldade, isso me gera um incômodo. Então, eu tenho que, de alguma forma, seja nesse projeto, seja em projetos sociais, quando você me convidou para a entrevista, a primeira coisa que eu pensei realmente foi, mais uma oportunidade para eu ser visto, mas não no sentido de promover a minha imagem em si, no sentido de, se amanhã uma criança preta ver a minha entrevista, falar, ó, que bacana, ele é professor, e ele se parece com meu pai, ou ele se parece com meu tio, e aí ela vai conseguir enxergar em mim uma oportunidade de, não, se esse rapaz chegou lá e ele se parece comigo, eu também posso chegar lá. Tem uma entrevista do Malcolm X,
eu não lembro se é do Malcolm X ou se é do, acho que é do Malcolm X mesmo, que ele fala que tudo que ele via em volta era branco, que o Jesus que ele via era branco, que o professor era branco, que o dono da farmácia era branco. Mas peraí, todo mundo de sucesso é branco? Onde é que estão as pessoas negras que também fizeram sucesso? Então, quando você me convidou, eu falei, pô, eu tenho que participar. Eu tenho que participar porque é uma oportunidade de uma outra pessoa me ver e saber que, não vou dizer que seja fácil, que o racismo estrutural, todas essas forças, elas são contrárias, né, em todo o tempo. Elas estão te dizendo que isso é para alguns, né, e não é para alguns, você pode chegar, mas a gente precisa de oportunidade. Recentemente, eu vi algumas postagens, até o meu irmão comentou, e eu discordei dele, porque ele fez uma postagem, e nessa postagem, logo em seguida, não lembro qual pessoa que era, mas a pessoa teve sucesso, e aí vinha a mensagem assim, a favela venceu. Não venceu, Rogério. A favela não venceu. Essas pessoas ainda são exceções, entendeu? A maioria dos pretos pobres, entendeu? Ainda estão na favela, ainda são mortos, entendeu? Ainda são tratados como número, entendeu? Como estatística. Então, nós não vencemos. Tem muita coisa ainda para ser feita. Algumas pessoas conseguiram, e isso é louvável, mas a gente que conseguiu estar em estados diferentes por vários fatores, que muitas vezes a gente não sabe explicar, as pessoas certas que você conheceu nessa trajetória, as portas que foram abertas, você não pode simplesmente achar que, não, se ele não conseguiu, então foi falta de esforço. Não, é falta de oportunidade. Eu acredito muito que todo mundo quer ter uma posição específica, tem que ter esse direito de escolha, o que ela precisa é de oportunidade. Que eu acredito, Rogério, o que eu espero, que a gente consiga mudar, né, gradativamente. Talvez eu tenho quase 40, talvez eu vou conseguir ver isso com toda clareza, talvez não, mas eu acredito que meus filhos vão desfrutar um pouco, de repente os meus netos vão desfrutar mais, e se não for uma utopia, de repente será que a gente pode imaginar um mundo onde que a cor da minha pele não deveria fazer diferença em nada. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, Sara, ser racista, de certa forma, é ser burro, num sentido muito simples, tá? Porque biologicamente, a pessoa que tem a pele mais clara e o outro que tem a pele mais escura é melanina. Se você acha que ele, que tem a pele mais escura, ou que tem o olho puxado, ou qualquer outra característica é menos por causa dessa característica, você está indo contra o que a ciência diz. É só uma tonalidade de pele, não tem nenhuma outra coisa que não seja isso. Mas, da forma que o Brasil foi construído, e a gente chegou no ponto que nós estamos da hoje. Forma como estamos atualmente, né? Da forma como estamos. E o triste, Rogério, é que a expansão que você falou, eu acho ela bem real, sabe? Uhum. No sentido de parece que está piorando. Né? Eu acho que durante um tempo as pessoas, eu não sei se elas não tinham coragem de expor algo que já estava no íntimo ali, e talvez até por causa de algum reforço do governo que a gente vive, e de algum respaldo, muita gente está se sentindo no direito de externar o seu ódio de maneira racista. Esses dias eu vi um rapaz que não queria que a atendente fizesse o sanduíche dele, a outra moça não queria que o motoboy. Então, assim, eu falei, pô, essas pessoas elas já estavam aí, né? O que está acontecendo? Que faz com que elas tenham coragem de externar um sentimento tão odioso quanto o racismo. E aí? Teremos aí uma chance de mudança em outubro. Sim, né? sim. Usemos, então, a nossa sapiência, Sim.
na hora do voto. Na hora do voto. Né? E conclamamos a todos os pretos e pretas Brasil afora para isso também. Com certeza. Não é? Com certeza. Eu não consigo, na verdade, em 2018, eu já não via uma outra opção, né? Uhum. Eu já acreditava que o que está acontecendo é o que iria acontecer. Uhum. Se realmente esse governo fosse eleito, e eu até postei recentemente em um dos meus status do WhatsApp que esse governo foi o único governo que ele não me decepcionou em nada. Porque tudo que eu imaginei que ele faria, né, disseminar o ódio, discriminação, tudo isso ele tem conseguido fazer de uma maneira que já era esperada, né? E aí o que me deixa triste é porque não havia engano. Alguém podia falar assim, não, mas ele era diferente antes de ser eleito. Não. Você votou com toda a ciência. Um personagem, vamos dizer Sim, um assim. personagem, o nosso presidente atual. Quem votou com toda a ciência. A diferença é que hoje ele é chefe de Estado. Então, o poder de influência dele, ele é maior. A palavra dele tem muito mais peso para algumas pessoas. Mas ele sempre foi, isso em 30 anos, um parlamentar, nunca foi diferente. Né? De repente, algum leitor podia falar assim, mas eu votei, eu acho, e ele mudou. Não, ele se manteve o que ele era. E a parte que mais me assusta, eu estava até conversando com um rapaz numa consultoria que eu estava fazendo essa semana, e aí eu falo, você vota nos semelhantes. Você vota numa pessoa que você acredita que se pareça com você. Então, quando um presidente tem 50, 60 milhões de votos, e eu achava que era só ele que tinha aquele comportamento, e tem essa quantidade de pessoas que se votaram nele acreditam que o comportamento dele seja o melhor, isso me assusta muito. Verdade. Saber que uma boa parcela da população Sim. é igual a ele, ou às vezes até pior. Pode ter pior. Mas venceremos, professor. Venceremos com certeza. Sim. Né? Sim. Pode ter foco e fé. Com certeza. Com certeza. Com esse foco e fé que a gente começa a encerrar a nossa entrevista. Minas Negras Gerais quer agradecê-lo de coração por sua presença aqui. Volte mais vezes. Gostaria de pegar receitas com o senhor também. E de experimentar. De preferência. E antes da gente partir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os pretos e pretas do Brasil afora. Diga lá. Vou agradecer primeiro. Para mim foi eu lembro que na primeira mensagem que você me mandou, você colocou assim, não, eu vi que você é uma personalidade. Eu falei, gente, que gentileza dele. Eu sou só mais uma pessoa que pretende e que quer fazer diferença. Mas a mensagem que eu posso deixar para todos os meus irmãos pretos é que é possível, tá? É possível a gente mudar, mas a gente tem que andar junto, a gente tem que ter parceria. É muito importante que você se veja no seu irmão e entenda a dificuldade dele e o ajude na hora que for necessário, caso precise, dê oportunidade, né? Porque não acho nem de longe que vai ser fácil, tá? E não acho que o racismo vai ser simplesmente algo que daqui a um ano ele vai acabar. Ele pode ser reprimido, mas ele, infelizmente, de alguma forma, ele vai sempre existir, né? Mas nós não somos diferentes. Nós que alcançamos, de repente, alcançamos não, né? Porque tudo é uma questão de estar, né? Hoje eu estou professor, hoje você está entrevistador, isso pode relativamente mudar. Mas é possível a gente chegar em qualquer objetivo que você queira e nós estamos juntos para isso. Então, se mesmo você me conhecer, se quiser mandar uma mensagem, se quiser perguntar alguma coisa, se quiser pedir uma orientação, pode ter certeza absoluta, eu vou responder. Eu estou certo disso, professor. Muito bem. Conversei hoje com o professor José Gomes Boulanger, diretamente de Belo Horizonte, na capital das Gerais. O chefe José Gomes é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força pra gente. Com certeza.
Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calam.